Então, de novo, boa noite. A gente está aqui no Grupo Mandala, agora vai. Mais uma semana aqui caminhando juntos nesse nosso encontro. E o tema de hoje é: nosso tema de hoje é a coerência entre os valores e as ações. Então, esse tema está convidando muito para a gente refletir, olhar para dentro, né? Quando a gente fala sobre valores, sobre ações. E valor vem muito daquilo que a gente constrói, né? O que que vale para você? O que que ele vai sendo construído de uma forma também pessoal e ao mesmo tempo coletiva, né? Então, quanto que ele vale para você? Você vai construindo aquilo que é importante, aquilo que você julga como certo, como honesto, como de valor, como prioridade. Como honra. O valor, ele é um assunto bem complexo, ele vai passando por várias instâncias da nossa vida, né, daquilo que a gente cria, concebe, aprende, ensina, vive como valor. E aí a gente vai levando pra coerência, né, até onde isso está coerente com as nossas ações. E muitas das vezes a gente percebendo, estudando, aprendendo, interagindo com as pessoas, a gente vai vendo o quanto que convivemos em hipocrisia na nossa sociedade, no qual a gente vai pregar muita coisa, vai ver muita gente pregando muita coisa e vivendo uma outra realidade, vivendo de acordo com aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais a seu favor, né? Então, é um desafio para a gente conseguindo se desassociar da hipocrisia e a gente viver de forma mais coerente, com valor, com aquilo que a gente acredita e também colocar isso nas nossas ações. E para a gente falar disso, é importante lembrar aquilo que eu comecei dizendo, que a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprimorando, né, refinando a nossa sabedoria, os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos. E aí a gente vai reaprendendo a cada dia a viver, a respeitar o outro, a se respeitar, a amar o outro, a se amar. E os valores eles vão passando por tudo isso. Tudo que a gente vai construindo de filosofia pessoal, né, de valor mesmo dentro da gente. E como que a gente coloca isso em prática? Acredito que todas as nossas ações, ela podem ser afirmativas, no sentido de afirmar aquele valor que a gente tem, e muitas das vezes a gente vai ser até conhecido por aquele valor. E também quantas as vezes que a gente não honra aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita ou prega, a gente é colocado à prova e a gente aprende com o nosso erro. E o quanto que isso é importante. Mas vale a pena também lembrar que nós somos seres humanos construídos, né, por falhas, por erros. Embora a gente busca ser correto, pelo menos na maior parte da nossa vida, a gente vai tropeçando e aprendendo com esses tropeços também. E um caminho que é muito perigoso muitas das vezes é quando a gente acaba entrando num caminho de parecer perfeito demais, de parecer correto demais, de parecer justo demais, de parecer imaculado. E a gente acaba cativando isso nas pessoas. As pessoas acabam esperando muito isso da gente. Então, quanto que também é importante o equilíbrio no meio de tudo isso, daquilo que a gente concebe como valor, como verdade, como uma regra, como um conjunto disso tudo, e o quanto que é importante também a gente alinhar as nossas ações aos nossos valores. E aí eu coloco logo a pergunta para você: o que que você aprendeu na sua vida como valor, como importante? Quais valores para vocês
que são inegociáveis? Alguém gostaria já de comentar, de contribuir, de participar? Coloca aí para mim nos comentários, ou pode ligar o microfone. Mesmo se você estiver no trajeto, indo para casa, estiver em algum lugar, pode falar. Estava sem sinal, entrei agora. Escutei nada, nem sei do que você está falando. Então, hoje o nosso tema é valores e a coerência com as nossas ações. Então eu falei um pouquinho sobre os valores, sobre as ações, sobre quando isso está atrelado, sobre também a hipocrisia que está sempre nesse meio. E eu perguntei o que que é valor para você, quais são os valores que você aprendeu, os valores que te guiam na sua vida, que são prioridades para você, o que que é inegociável. André colocou honestidade e verdade. Então alguém pode ligar o microfone e falar um pouquinho sobre. Compartilhar aí também no chat. Vamos lá, pessoal? Gosto de vocês enganjados. Nesse ponto, eu compartilho a opinião da Andrea. E valores me foram ensinados, mas acho que muito eu já trouxe comigo mesma. São coisas que são inerentes a mim. O respeito a todo e qualquer ser humano, ser vivo, não me foi ensinado. Isso é meu mesmo. E é até complicado e é difícil, realmente, para não cair na hipocrisia. É bem complicado procurar estar sempre seguindo aquilo que acredito ser certo. Leva, inclusive, a distanciamento de certas pessoas, que acaba até sendo livramento, como diz o povo. Mas, como eu sempre digo, eu não defendo, e não, nunca defendi, nunca defenderei pena de morte, que senão vou defender a minha própria. Porque se eu quero ser coerente, eu não posso ter dois pesos, duas medidas. Não posso defender para o outro uma coisa que eu não quero para mim. E mesmo sem ser ligada assim à religião, eu sempre que eu me lembre tive isso. Uma coisa assim que eu não sabia nomear, mas que é aquela coisa de não fazer para ninguém o que eu não queria que fizesse para mim. Ou seja, na verdade, procurar tratar os outros como eu queria ser tratada, como eu gostaria de ser tratada. E isso daí continuo tendo, espero ser sempre assim. É complicado, é meio pesado em certas horas, acaba causando um certo isolamento social, principalmente no momento como nós estamos vivendo, mas pelo menos eu vou estar dentro da minha coerência. Não vou estar me violentando. Estou me escolhendo em todos os sentidos. Eu trouxe valores muito importantes, né? E valores que a gente são, acredito que basilares para muita gente, pelo menos de forma de discurso, né? De muitas pessoas. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Falar um pouquinho? Andréia, Passi, Denise, Rosângela, Michele, quem? Eliane. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho. Eu
através da fala da Ana, né, eu fui recapitulando como que a hipocrisia, ela seria aquele meio fio que a gente dá uma topada, né, que é quando a gente menos espera, quando a gente não tá percebendo aonde a gente tá pisando, quando a gente tá distraído, né, ou prestando atenção em outra coisa, e a gente se surpreende que a gente, ó, deixa passar uma coisa batida. E o quanto que é importante a gente tentar estar consonante, né, com o que é valoroso pra gente. Mas também que nesse caminho a gente aprende quando a gente quer, quando a gente está empenhado, a gente tem um compromisso, a gente também aprende com os nossos erros. E todas as vezes que a gente erra e faz algo que vai contra aquilo que a gente acredita, a gente tem oportunidade também de entrar em contato com a nossa humanidade, com as nossas falhas, e ali a gente vai se lapidando. E aí, quando a gente falha, a gente percebe o quanto que é importante o valor da verdade, o valor da palavra, o valor do compromisso, ou seja, os valores que são base para nossa convivência em sociedade. E aí a posse coloca: penso que valores construímos e modificamos ao longo da vida. Difícil é manter a coerência. Às vezes até dói fazer a mão fazer coerência, né? Até às vezes dói quando não faz coerência. Exatamente. A gente vai construindo ao longo do tempo. Muitas das coisas que a gente diz que nunca vai passar, a gente acaba depois passando. Erros que a gente fala que nunca vai cometer, a gente acaba cometendo. Erros que fizeram com a gente julgou tão errado, a gente acaba cometendo com outra pessoa. E a gente não sai dessa vida totalmente limpo, né? A gente se limpa, a gente se suja, a gente se limpa, a gente se suja. E isso é interessante. Isso faz com que a gente amplie o olhar para o outro. Quando você vê que a sua mão está pesando demais no outro, você lembra que você também é. Então, o erro e o acerto ele permite que a gente seja humano, né? E esse lugar é importante. Ana Cristina falou do amor, do respeito a todos os seres vivos. O quanto que é importante que a gente vive hoje no mundo um momento muito polarizado, onde as pessoas só enxergam o A ou B, é o 8 ou 80. É difícil encontrar o caminho da discussão saudável, da flexibilidade, da filosofia, da reflexão, onde as pessoas se propõem. Igual quando eu gosto quando a Iapoce começa a falar, eu penso que, então ela está falando, eu penso que, e ela começa a trazer, né, coisas, concepções, visões, pensamento. Ela começa a construir algo aqui com a gente e coloca. Então, acredito que a gente precisava mais disso em sociedade. Eu penso que, porque a gente vive muito essa polaridade onde as pessoas, elas não falam eu penso que. É como se ela dissesse eu determino que. Então é uma luta para prevalecer a sua própria verdade. E isso é um caminho perigoso, porque tanto a gente não ouve o extremo, o outro extremo, o meio, quem está dependendo, quem não consegue formular opinião, porque a gente está cercado disso. Tem alguém que é muito extremo para um lado, tem alguém que é muito extremo para o outro. Tem pessoas que não conseguem ainda concatenar ou não têm um esclarecimento nem para manifestar a sua vontade ou para saber o que quer. E outras pessoas no meio termo. E a gente precisava mais de ouvir o pensamento do outro, respeitar o pensamento do outro e conseguir até nutrir esse sentimento de compaixão com aquele que é extremo aquilo que a gente pensa também. Então a gente passeia por muitos lugares e aí vai passar a humanidade, né? Será que eu amo
Eu consigo olhar para aquele, com um olhar mais amoroso, logo aquele que fala coisas abomináveis. É tão difícil a gente perceber que aquele outro também está no lugar, uma condição de humano, né. Que o ser humano não é só ter valores, ser honesto, ter caráter. O ser humano é tudo isso que também é admirável e abominável ao mesmo tempo. Tudo é da natureza humana. A hostilidade, a raiva, esses sentimentos que são bem complicados de lidar, de administrar dentro da gente. Tudo isso permeia pela nossa humanidade, está aqui no corpo para a gente sentir. A gente vai conseguir ver isso se manifestando no corpo através dos neurotransmissores, e a gente percebe quando isso é também em desequilíbrio, o poder que isso vai ter de dentro para fora. Então são coisas muito complexas para a gente lidar. É papo, é conceito, e são coisas para serem sempre conversadas, pensadas, reformuladas, aprimoradas, e que a gente vai aprendendo com o outro, através dessa troca. Mas alguém gostaria de falar algo? Mais Oi, alguém? Oi, Vinícius, boa noite todo mundo. Eu estava chegando em casa aí estava me ajustando aqui. Então, eu acho que hoje a gente, além de toda a nossa questão, né, cada um com a sua, é, o que hoje é muito certo para a gente, amanhã a gente pode mudar de ideia, a gente pode ver de um outro ângulo, Hum, né? Mas hoje, essa questão da coerência tá cada dia mais complicado da gente talvez o convívio, né, por conta de toda uma imagem que a gente tem, por conta das mídias, né, daquilo que é passado como o perfeito, o ideal, né, quando na realidade, não é a vida real que a gente vê ali, não é o que realmente está acontecendo, né, não são os bastidores. Então hoje, o conceito coerência, palavra, né, tá cada vez mais, complicado de você ver realmente acontecer, se cumprir, porque, além de todas as dificuldades que cada ser humano tem, se implementou essa rotina de quase máscara, né, de vida perfeita, de fala perfeita, né, e que na verdade não é essa a realidade no dia a dia da maioria das pessoas. Então hoje a gente ainda tem mais essa situação que a gente tem que ficar muito atenta. E eu vejo que o maior, eh o maior grupo que pode se prejudicar com isso é aquele informação, que está em formação ainda, que são as crianças, que são os jovens, e que às vezes dentro de casa ou na comunidade onde vive, não tem um apoio para mostrar, para dizer: "Não, não é por aí, a realidade não é essa", né. E aí, aquela cabecinha que às vezes não tem um alicerce, né, mais forte, cresce sem o conceito do que é coerente, do que é certo, do que é justo, né, e assim vai, e a gente não sabe como vai ser daqui para frente as próximas gerações, né, como que vai se dar isso, né. Como a vida é um ciclo, né, às vezes as coisas parece que estão se desgrenhando e de repente tudo retorna, tudo vai, toma um outro rumo, pode ser que mude, mas hoje eu vejo muito por esse lado também, né, pela influência que se tem por conta das mídias. é. Eu fico você falando, eu lembrei da carta da torre, porque tem um ciclo, né, tem um momento em que tudo cai e
constrói algo novo, né, de tempo em tempo. Vocês têm essa impressão? De que É, parece que a gente vive um caos, tudo vem abaixo, tudo que estava cristalizado, e daqui a pouco a gente está reformulando, Mas concatenando tudo. e é é uma mais época desculpa, é que eu não levantei a mão, mas eu acho que mais também, eu penso de verdade nisso, que a questão da coerência também fica bastante comprometida, porque na verdade tudo é educação, a gente aprende tudo. A gente aprende a amar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a odiar, a gente aprende a discriminar, a gente aprende tudo, tudo na vida, todo o tempo. E é a partir dos nossos valores que a gente vai determinar o que que a gente vai cultivar. Se a gente vai cultivar o amor, se a gente vai cultivar o ódio, se vai cultivar o respeito ou se vai cultivar o desrespeito. Então, eu acho que a coerência fica muito comprometida também, porque encontrar parcerias com relação a essas construções, a esses valores que a gente precisa, acima de tudo, viver para ser exemplo, exemplo para nós mesmos, para a gente poder olhar para a gente e gostar daquilo que a gente está vendo, né? Porque a gente não pode querer ver no outro aquilo que a gente espera, a gente precisa ver em nós mesmos primeiro. E essa coerência de coordenar e concatenar esses sentimentos diante de uma série de coisas que a gente tem que viver 24 horas no dia, com uma série de circunstâncias e pessoas que não conseguem espelhar isso para você, é complicado a gente buscar ser, porque, na verdade, os valores buscam aquilo que a gente é, a nossa essência, e não aquilo que a gente aparenta. E é essa coerência, é o equilíbrio disso que a gente tem que viver buscando todos os dias. Ser diante de tudo isso que a gente sente, de tudo isso que a gente vive. E buscar ser, ser limpo, ser íntegro, ser espelho para o outro, é uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande, porque diante de tudo isso a gente também é uma porção de coisa que não é boa e que a gente tem que controlar, que a gente tem que tomar, que a gente tem que equilibrar se a gente tem valores, se a gente acredita. É. Eu acho que o grupo mandala entra no lugar de grupo da coerência, né. Porque quando a gente fala aqui, a gente contribui, a gente está falando primeiro pra gente. Então também é uma forma da gente, olha, a coerência lembrando, né, vindo para o nosso caminho, olha, seja coerente. Então a gente se ouve aqui e a gente relembra um monte de valores, um monte de compromisso a cada encontro que a gente está aqui. Eu acho importante. Acho que faltou a Andréia concluir a fala dela, né, Andréia? Estava falando alguma coisa. Não, eu ia colocar aí sobre o que você estava falando, quando você deu o exemplo da torre, Da torre. né, que a torre ela é como um ciclo, né, que de vez em quando tudo vem abaixo para se refazer de novo. E geralmente isso vem abaixo, isso tudo cai, mas normalmente por conta de nós mesmos. Sim, Porque quando a gente vê a torre, parece que a gente está sendo castigado. Não, na verdade não é, né. É a hora que, na verdade, isso tem que ser desfeito para começar de novo. E é, a situação é criada por nós mesmos, né. Então, se a gente parar para refletir, o ciclo da vida também é assim, aquilo que a gente criou e que não cabe, que não serve, ele vai ser desmanchado. e aí na carta, eu lendo sobre a carta, eu vi, uma fala que é sobre que ela não tá parecendo que tá em ruína, né. A torre ela entra em colapso, mas ela, assim, a estrutura dela não está quebrada, rompida. E eu achei isso interessante. E eu enxerguei muito nela essa questão do ego através da coroa, né.
aquilo que a gente cria como a máscara, o ideal, a pompa, você tá lá por cima, né? E Ela aí não é vem. quebrada na base, ela é quebrada de cima para baixo. É, eu vi muito o ego na coroa. É interessante, né? E que para desmoronar as coisas não precisam estar em ruína, pode ser de Não, repente, um raio, exatamente, né? Pode vir uma coisa exatamente. de fora te convidar, cair tudo por terra. As cartas do tarô são assim, né? Ela rende um livro. Isso é muito interessante. Uma fala que a Ana Cristina trouxe é que é uma coisa que eu sinto também em comum comigo, que eu acredito que todo mundo tem um pouco disso, né? Das coisas que são inatas na gente, né? Que são coisas que a gente. Parece que ninguém ensinou pra gente. Parece que a gente já traz alguma coisa que não se rompe, que não se. Sabe, uma tendência. Eu sempre me percebi, mesmo criança, tendo muitas falas, às vezes para alguns adultos, de algumas coisas. Olha, não vou fazer isso. E discordando. E era uma coisa assim, bem interessante. E assim, eu discordava de adultos. E eu lembro disso, eu me recordo. E realmente eu avaliando o que eu ouvi, o que eu respondi é totalmente coerente com aquilo que eu falei, gente, como que eu tinha essa compreensão? Como que eu tinha essa compreensão já com 5, 6 anos de idade, que aquilo que eu vi aquela pessoa fazendo estava errado. E eu ficava assim apavorado, eu sentia aquele senso em mim de que aquilo não era o correto. E ninguém tinha me falado sobre aquilo, conversado sobre aquilo, mas eu já entendia que não. O quanto a gente traz isso também, e o quanto a gente percebe que algumas pessoas, né, até na fase adulta, nossa, a gente se surpreende, nossa, o pai deu tanto exemplo, a mãe deu tanto exemplo, ensinou isso para todos os irmãos, mas aquela pessoa ali, ela tem uma tendência a fazer atrocidade. Então, eu acredito que a gente traz algumas coisas, óbvio que a sociedade, a educação, a família, a criação, tudo isso tem muita de interferência, de referência, de afetações, mas realmente tem alguma coisa, algum quê do nosso valor que vem aqui, né, que acredito que é um valor de alma, né, um valor ancestral, alguma coisa que você já carrega consigo mesmo. Não sei se vocês têm essa impressão. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Isso, André comentou. Trazemos da nossa essência. Acredito que foi essa palavra que a Ana utilizou. E aí agora a gente vai caminhando para nossa meditação, para o nosso momento. E agora eu convido vocês a respirarem profundamente, puxando e soltando o ar, puxando e soltando o ar, puxando e soltando o ar. Agora vem um ser de luz, como se fosse uma roupa de enfermagem, de hospital, e ele nos convida a deitar numa maca, uma maca branca, e cada um vai deitar na sua maca. É um momento em que a gente é cuidado, porque cada um de nós está no seu processo de lapidação. E vamos sendo lapidados a cada dia. Vamos travando essa batalha de encontrar com a nossa essência, deixar ela se manifestar e ao mesmo tempo a gente decidir aquilo que é alimentado dentro de nós.
E a primeira guerra que a gente trava é dentro do nosso ser. Essa é a nossa primeira batalha. É a batalha com aquilo que a gente faz, com aquilo que precisa ser feito. É aquilo que a gente busca, mas é aquilo que a gente precisa buscar. Que é tão difícil fazer aquilo que é preciso. E a gente vai enganando com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente acredita. Precisamos olhar para a nossa essência. E é nesse momento que a gente vai visualizar o orixá da cura, o Baluaê, o Molu, e que ele vai passando as suas palhas sobre o nosso corpo. Enquanto estamos deitados nessa maca, ele vai passando da nossa cabeça aos nossos pés, como seu xaxará, ele vai limpando. Ele vai nos limpando da maldade do mundo, ele vai nos purificando do nosso ego, ele vai nos purificando dessa contaminação, dessa ilusão que a gente vai criando de vida e deixando de viver a vida de verdade. E o Molu vai nos limpando para tirar as máscaras, para fazer a gente enxergar a nossa verdadeira essência. É para que a gente consiga olhar no espelho e ver o real, é conseguir se enxergar de fato. E ele pergunta: você está feliz com aquilo que você vê quando olha no espelho? O que você vê quando se olha? Você vê olhos tristes? Você vê cansaço? Você enxerga uma máscara? O que você enxerga em você? E antes de se julgar, se acolha de verdade, se abrace. Mas também perceba aonde você está mentindo para você mesmo, aonde você não está sendo honesta com você mesmo. Esse é o caminho. E enquanto isso, o Mulu vai passando suas palhas em todo o nosso corpo, na nossa cabeça, até os nossos pés, nas nossas costas, e ele vai lavando o nosso corpo da poeira do mundo. E quando ele diz limpando da poeira do mundo, não é desprezando o mundo, porque é no mundo que a gente aprende quem nós somos. É nessa interação com o mundo. Mas quando ele fala que está limpando a poeira, é justamente aquilo que embaça a nossa mente. Para que a nossa visão fique mais clara. Para que a gente enxergue a alma, a essência, ao invés de ficar só prestando atenção na capa do livro. Porque o mais importante não é a capa do livro, é aquilo que tem dentro dele. Se a gente só vive o mundo das capas, a gente vive um mundo vazio. A gente vive o mundo
daquilo que a gente acha que está escrito. Eu acho que tem isso ali dentro, mas de fato a gente não abre para saber o que está dentro. Que a gente precisa se conhecer. E é nesse caminho que Deus e os seus arcanjos, eles passam por essa maca, colocando uma luz intensa, um brilho luminoso ao nosso redor, trazendo clareza. É uma luz que ilumina, que clareia, que traz ciência, traz visão, mas que purifica. Purifica a culpa, purifica o medo, purifica a falta de coerência, purifica o nosso eu. E vamos recebendo essa luz que vai penetrando pela testa, essa luz branca que vai penetrando pelo nosso chakra coronário, pelo nosso laríngeo, o nosso cardíaco, plexo solar, umbilical, o básico, os nossos pés, nossas mãos, nossas articulações. E essa luz branca vai revitalizando o nosso corpo, vai trazendo leveza. E agora a gente se vê no jardim, estamos formando uma roda, quase uma roda, porque estamos todos de mãos dadas num jardim e a gente está fazendo um formato de coração. Nossa roda ela é em formato de coração. Estamos de mãos dadas e descem o sagrado feminino para nos iluminar. E representando, a gente vê Mestra Nada, Mestra Rowena, Mãe Maria, Madalena, guardiães ancestrais, Afrodite, Quanin, nossas deusas, manifestando todo o amor incondicional. E nisso a gente vai vendo a chama rosa, a chama rubi dourado, tudo isso atuando ao nosso redor. E a gente só consegue ver o amor, misericórdia circulando nesse coração gigante. É muita luz, é muita mágoa que cai por terra, é muito arrependimento dando lugar à esperança. Mas a nossa esperança ela se direciona para aquilo que é real. Toda essa equipe vai cuidando do nosso emocional, curando o nosso coração.
Nosso coração que está pedindo socorro por libertação. Todo cadeado se rompe desse coração. O coração ele precisa estar livre. Ele precisa pulsar pleno. Ele precisa se libertar. Então vai imaginando o seu coração se expandindo, sendo curado. A chama rosa e o sagrado feminino vai drenando todo o peso, toda raiz de medo, de problema, todo sentimento de insuficiência, de vergonha, de apego. Tudo caindo por terra. Deixa o seu coração receber toda essa energia. Deixa o seu coração receber toda essa irradiação. Seus mentores sabem onde é o seu calo, onde ele aperta. Eles estão cuidando até daquilo que você não vê. Então permita que esse trabalho de cura de alma aconteça com você agora. Respirando profundamente. Respirando profundamente. E a espiritualidade fala que não é o fim, é só o começo de uma nova jornada. É a continuidade da sua história. Caminhe em direção à tua verdade. E ela vai te encontrar. Não importa o tempo.
vamos fazer nossas afirmações, visualizando uma luz rosa, bem luminosa. Repete comigo. Eu sou o templo do amor. Eu sou a abundância divina. Eu sou prosperidade. Eu sou realização. Eu sou crescimento. Eu sou luz divina. Eu sou o amor. Eu sou a águia. Expando a minha consciência. Eu sou expandir o meu ser. Eu sou enxergar a minha totalidade. Eu sou manifestação do bem cósmico. Eu sou evolução. Eu sou luz divina. Eu me conecto com a fonte primordial. Eu sou o amor. Sinta essa energia. E essa energia maior, ela vai te acompanhar. Vai nutrir seu ser. Vai te conduzir para uma boa noite de sono. E vai continuar cuidando do seu corpo. De você, da sua casa, da sua vida e de tudo que você permitir. Todos os cômodos dentro de você, que você abrir a porta e permitir, a luz vai chegar. Nesse momento, a sua água vai sendo energizada com amor, fé, com compaixão, com todos os nutrientes que você precisa, tanto físico, emocional, mental, espiritual. Aos poucos vai abrindo os olhos, abrindo os olhos. Todos bem? Bem, Tô até meio aérea. Coloca aí no pessoal, no chat, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa meditação? Alguma coisa que sentiu, visualizou? Pode colocar no chat ou ligar o microfone. eu me senti imediatamente, quando você falou uma maca branca, eu me vi dentro do da sala de cura de um centro espírita, que eu já fiz, né, que eu já fiz, tratamento lá. Me vi lá dentro, imediatamente. E ouvi as as suas palavras, mas depois de um certo tempo não estava mais. Se você me perguntar tudo que você falou, eu tô ouvindo, mas não tô. É como se estivesse passando, mas não.
É, Foi profundo. e a gente vai indo, né. É, mas foi bom. Aí a Posse colocou gratidão, a Ana disse que tá tudo bem, Eliane falou que tá tudo na paz. E nossas meditações estão sendo assim, a gente passou por muitos lugares, Andréia. Desde o Molu cuidando da gente, Jesus e seus anjos, Maria, Mestra Rowena, Afrodite, enfim, a gente foi indo. Todos ascensionados. E uma energia puxando a outra. A E Ana no Cristina falou que na maca apagou e voltou pouco antes da luz rosa. e na semana que vem, no dia que você vai fazer, vai ser um dia também especial, dia 30, porque é o dia do Arcanjo Miguel. Não é dia 30 de setembro, não? É 30 de junho, não é? É É, junho ou é setembro? é setembro, eu acho. Setembro? São Miguel, acho que é setembro. Ah, eu estava achando que era agora. Não. Pelo que eu lembro, é dia 30 de setembro, porque eu lembro que a minha mãe vai, né? Tem algumas igrejas que fazem. Dia 29, que é dia de Xangô, né? Algumas pessoas têm como Xangô menino, alguma coisa assim. É, São Pedro, né? São Pedro. Que é o dia da nossa live. Gente, eu vou fazer uma live com a Andrea no dia 29, uma segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente vai fazer uma live junto, falando. Vocês lembram, né, daquela live que teve no mês da mulher? Que a gente falou sobre muita, 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 muita coisa importante, muita dica. Então a gente vai ter uma outra live e a gente vai falar sobre imunidade energética. Então, a importância que a gente tem para se imunizar energeticamente, como que a gente faz isso no dia a dia, quais são as formas. Então, a gente vai passar por tudo, desde dicas energéticas, desde cuidado físico, mental, de alimentação, enfim, é muita coisa que a gente pode fazer para a gente poder estar fortalecido espiritualmente, estar bem, estar preparado, como que a gente pode estender isso à nossa vida como um todo. Então, sabe que vai ser aquela live de pegar o caderninho e anotar, né? Igual foi a de março, né, Andréia? É, tomara que o Instagram seja bonzinho igual ele foi da outra vez, né? E não caiu. Passou de 1 hora bonito. E não vai cair não, mas a É, porque gente porque é, às vezes eles deixam passar, né? isso. Estão deixando, às vezes deixa passar e vamos embora. Mas a gente vai dar uma enxugadinha, né, pra não ficar É, tão mas é longo. porque o pessoal começou: "E aí, fala mais". Porque um assunto foi puxando o outro, né. É, Foi praticamente um workshop ali, né, de é, muita coisa. E a gente vai juntando os nossos saberes, e aí dá pra formar uma coisa bacana. é, Eu tô saindo de um resfriado, eu tô um pouquinho aéreo ainda com essa meditação, porque assim, vocês apagam, mas eu não posso apagar. Às vezes eu apago e eu tô falando, aí eu também nem sei às vezes o que eu tô falando. E aí eu tô vivendo com vocês, porque eu fecho os olhos, né, eu tô aqui sentindo e sinto mesmo a energia trabalhando. Senti muito trabalhar o nosso chácara cardíaco mesmo, senti muitas angústias, muitas coisas assim, intensas, até chegar o momento da leveza mesmo, da paz e essa energia branda. E quase que eu dei uma apagada, assim, quando eu estava voltando. Eu falei assim: "Ah, gente, era só eu deitar na cama e apagar, né". Era a minha vontade, mas ainda tem umas coisinhas pra eu arrumar pra amanhã para o trabalho. E vamos que vamos. Que vocês tenham uma ótima semana. Dia 29 nossa live, segunda-feira, às 8 horas da noite lá no Instagram. E dia 30 estamos aqui fechando o mês de junho. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente, né, na terça-feira. O que que vocês acham da gente fazer
um encontro aí de trabalhando uma limpeza, uma despedida desse mês de junho. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer uma energização bem legal na terça-feira? Então, vamos fazer um encontro diferente? Então, encontro vocês aqui na terça-feira, pra gente fechar junho com chave de ouro. Junho, esse semestre, né? É o semestre. Semestre. E aí, a gente já tá aí no meio do inverno, né? Acho que a gente já entrou no inverno, já Já entramos. entramos. Já entramos. É a última estação que tá antecedendo a imersão florescer da alma. Então, a gente já tá em constante preparo para esse encontro e está super firmado pela espiritualidade, também pela gente, né, Andréia? Então, dia 20, em Vargem Grande, 20 de setembro, mais um dia para a gente viver algo incrível, que a gente está preparando o renascimento. Então, é um dia para você renascer, independente da sua idade, independente de como foi sua história, sua vida. É um dia marcado para você se permitir renascer, para você nascer de novo. Trazer aquela energia que a gente tem, aquela força quando a gente está nascendo, rompendo barreiras, vencendo medo, saindo lá daquele lugar quentinho, indo pro ar-condicionado do centro cirúrgico, recebendo aquele tapinha pra gente chorar, e a gente saindo de um lugar que a gente estava tão acostumado, 9 meses trancadinho ali, e a gente rompeu com aquilo tudo, sem saber nada. E a gente já desbravando, chorando, se alimentando, tendo que sugar, né? Olha que energia. E a gente vai viver exatamente isso no florescer da alma, que é um renascimento. A gente vai resgatar a força dessa essência de quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, trazer esse gás, né? Eu quero viver, eu tenho para viver, e a gente vai ressignificar muita coisa. Quer acrescentar alguma coisa, André? A gente vai renascer e criar forças para continuar. Vai botar Gratidão. ser amarelo dessa vez? Oi? Vai ser amarelo dessa vez? Não, quem sabe? A gente tá indo por esse tom mesmo de primavera. Amarelo, laranja, umas cores assim. Né, Andréia? Sim, A gente sim, tá indo mas por vai esse caber caminho. também o rosa. Isso. É amarelo, rosa e vermelho, né? Alguma coisa assim, né? Vai caber o rosa. Aí, Ana. Então, se você se conectou com o amarelo, já vai vibrando o amarelo. Porque tá na paleta. Tá na paleta. Tá bem. Um beijo. Muita Boa luz. noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.